A paz do Senhor Jesus a todos, irmãos e ouvintes da Palavra de Deus. Eu sou o vosso irmão em Cristo, irmão Rubens, falo aqui de Botujuru, Vila São Paulo, Mogi das Cruzes. Todos os dias eu tenho trazido uma palavra para assim confortar a todos meus irmãos, uma palavra que vem edificar a nossa vida espiritual, porque nós vivemos através da palavra de Deus. Por isso aqui estou nesta noite para trazer mais uma palavra. Você, meu irmão, minha irmã, você que está vendo esta live, este vídeo, você é bem-vindo. Você pode, então, ali dar um joinha, não se esqueça de dar um joinha ali, então não se esqueça de se inscrever. Para você se inscrever, é somente você apertar o sininho, já está inscrito. Pode também comentar e também não se esqueça, pode compartilhar também, porque isso é muito importante para que outras pessoas também possam ver a palavra de Deus, ouvir a palavra de Deus. Eu quero ler aqui no livro de Gálatas, quando Paulo aqui escreve no livro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante, que diz: as obras da carne e os frutos do Espírito. Digo, porém, andai em Espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Porque as obras da carne são manifestas, a quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões e heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Espírito é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra estas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Então aqui o apóstolo Paulo está escrevendo: digo porém, andai em espírito, e não cumprireis a concupiscência da carne. Então nós temos que andar em espírito, porque aquele que anda em espírito, então ele procura sempre fazer a vontade de Deus, ele procura sempre desviar-se do mal, procurando sempre fazer aquilo que é do agrado de Deus. Quando ele vê uma coisa que não é do agrado de Deus, ele procura então se afastar daquilo. É aquele que anda em espírito, mas aquele que anda na carne, então ele só quer fazer a vontade da carne, e diz que um opõe-se contra o outro, porque a carne cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Então nós sabemos que a carne então cobiça contra o Espírito, e o Espírito contra a carne. Então, se nós vivermos na carne, nós sabemos que o desejo da carne é somente prazer do mundo. O desejo da carne é somente fazer aquilo que a nossa carne deseja. Então, aquilo que é para o nosso alimento da carne, então nós sabemos que, conforme
conforme diz a palavra de Deus, que é prostituição, é inveja. Então a nossa carne, ela tem tudo isso, mas diz aqui a palavra de Deus, este opõe-se um ao outro para que não façais o que quereis, porque às vezes nós queremos fazer a vontade do Espírito, mas porque estamos na carne, então nós não fazemos a vontade do Espírito e a carne puxa. Então nós sabemos que fazer a vontade da carne é muito mais fácil do que fazer a vontade do Espírito. Por isso que diz aqui que um se opõe contra o outro, mas se sois guiados pelo Espírito, não estáis debaixo da lei. Então, se nós somos guiados pelo Espírito, então nós não estamos assim debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então temos este prazer, esta alegria de servir a Deus, porque nós vivemos na graça, e aquele que vive na graça do Senhor, ele procura sempre fazer a vontade do Senhor, porque as obras da carne são manifestas. Deus diz aqui, as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição. Então ele anda prostituindo, tudo isso é as obras da carne. Impureza, então ele é impuro, ele não quer ser puro, mas ele é impuro. Então tudo isso nós vemos que é as obras da carne. Lascívia, tudo isso é as obras da carne. Idolatria, então nós sabemos que idolatria não é somente adorar imagem. Tem muito acho que idolatria é somente adorar imagem, mas quantas pessoas não adoram imagem, mas estão idolatrados noutra coisa, porque às vezes ele adora ali um jogador, adora ali um artista, então ele é idolatrado por aquele personagem, então ali, então também ele está adorando, então é idolatria também, porque ele diz, não, o meu favorito é fulano de tal, é cicrano de tal. Então nós sabemos quantas pessoas que às vezes por causa do jogo ali, por causa ali do seu time, então ali eles até tira a vida do próprio semelhante. Quantas pessoas ali brigam, se matam porque eles estão idolatrados ali, então pelo time a qual eles torcem. Então também não é somente idolatria, não é somente imagem, mas também é idolatrado às vezes por um artista, idolatrado por um jogador, idolatrado às vezes por um político. Então nós sabemos que há vários tipos de idolatria. Então diz e feitiçaria. Então quantas também aqui diz aqui, feitiçaria, inimizades, porfias, imulações, iras. Então as pessoas, qualquer coisa fica irado, pelejas e dissensões e heresias. Então todas estas coisas, então nós sabemos que é tudo obras da carne. Todo aquele que vive na carne, então ele tem todas estas coisas. Inveja, ele tem inveja do outro está crescendo, ele tem inveja porque o outro está crescendo. Quantas pessoas que matam o outro só por causa disso, porque o outro cresce e ele não pode crescer ali, então ele mata o outro, tira a vida porque ele tem inveja. Homicídios, então tira a vida do outro. Homicídio, bebedices, então fica bebendo ali, porque nós sabemos que fica bebendo demais ali, então ele toda hora fica bebendo. Então bebedice, glotonaria é comer demais, porque a comida é boa, então ele fica comendo muito ali, além do normal, ele fica comendo mais, muito de coisas semelhantes a estas, acerca das quais eu vos declaro. Então ele diz, as coisas semelhantes a esta, acerca dos quais eu vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Então o apóstolo Paulo aqui está falando coisas como tais, os que fazem estas coisas, então eles não herdarão o reino de Deus. Mas você, se você está nessa situação, ainda tem jeito, não importa, eu não vou te condenar, porque se a partir de hoje você deixar destas coisas que são frutos da carne, então, mas se você deixar de hoje em diante
você proceder assim, fazendo a vontade de Deus, deixando estas coisas, então você pode se salvar. Por isso eu não posso te condenar se você anda nessas coisas que eu falei. Às vezes você tem tudo isso aqui que eu estou falando e você está fazendo, mas se você se arrepender, eu tenho certeza que o Senhor Jesus tem o poder de te perdoar. Não importa se você, então diz aqui a palavra de Deus, não importa se você faz todas essas coisas, se você é homicida, usa bebedice, então glutonaria, coisa semelhante a esta, acerca das quais eu vos declaro, como já disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se você se arrepender, você também pode herdar o reino de Deus. Não importa se você está enquadrado, como diz, numa situação dessa, mas se você se arrepender, você tem o perdão. Agora eu estou a falar do fruto do Espírito, daquele que procura fazer a vontade do Espírito e não a vontade da carne, mas o fruto do Espírito. Esse é o fruto do Espírito. Então, mas o fruto do Espírito é caridade. Então ele procura ajudar as pessoas, procura fazer o bem, é caridade, gozo, paz. Então ele está sempre em paz, ele tem gozo, tem alegria de servir ao Senhor, longanimidade, benignidade, bondade. Sempre ele é aquela pessoa boa. Ele não quer fazer maldade, mas sempre fazer a bondade. Então a fé, a mansidão e a temperança, porque a fé, a mansidão e a temperança, porque ele está aprendendo de Jesus, e Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Então, se você está aprendendo de Jesus, você tem que ser manso, tem que ser humilde. Não adianta dizer: eu sou crente, mas mexe comigo para ver, deixa meu sangue esquentar, deixa meu sangue ferver para ver o que eu faço. Então você não está aprendendo de Jesus, você está na escola errada, você está andando na carne, porque aquele que anda na carne, ele faz todas estas coisas, mas aquele que anda em espírito, então muitas coisas, às vezes nem que ele esteja às vezes certo, mas ele ali abaixa a cabeça e fica quieto, não murmura, não ali vai contra aquela pessoa e fica quieto. Então ele cala, por quê? Porque ele está aprendendo de Jesus, e aquele que aprende de Jesus, então ele é sempre manso, é humilde, é temente e é obediente. Então é assim que nós sabemos que é aquele que anda em espírito, e diz: contra estas coisas não há lei, contra estas coisas não há lei. Aquele que anda no espírito, contra estas coisas não há lei, mas aquele que anda no pecado, então é a lei. Por quê? Porque se ele matar, ele vai preso, porque a lei é que condena ele, então ele vai preso. Então se ele faz muitas coisas erradas, então às vezes ele vai preso. Por quê? Porque ele anda ali de acordo com a lei, então ele vai preso. Mas aquele que anda na graça, então não, ele faz a vontade do Senhor. Então e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas concupiscências e paixões e concupiscências. Então aqueles que são de Cristo, ele crucifica a sua carne. Às vezes a sua carne está com desejo de fazer aquilo, a sua carne almeja fazer aquilo, mas ele está crucificado com Cristo, então ele anda em espírito, então ele deixa, ele não vai fazer a vontade da carne, porque se ele for fazer a vontade da carne, então ele não está de acordo conforme a vontade de Deus, e ele não tem parte no reino de Deus. Por isso nós vemos aqui que aquele que anda com Cristo crucifica a sua carne, ele crucifica ali tudo os seus desejos carnais e procura fazer a vontade de Deus. Às vezes ele é tentado, às vezes alguém vem tentar ele, mas ele ali crucifica a sua carne para que não faça ali a vontade da carne. Se vivermos em espírito, andemos também em espírito. Então, se nós vivemos em espírito, vamos andar
também em espírito. Procura, irmão, irmã, procura andar em espírito, porque aquele que anda em espírito, ele procura sempre servir ao Senhor, fazendo a sua vontade. Não sejamos cobiçosos, não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando uns aos outros, invejando um dos outros. Então não sejamos então cobiçosos, não nas vanglorias, irritando uns aos outros, invejando um dos outros. Então não vamos então irritar as outras pessoas, não vamos invejar das outras pessoas. Se aquele irmão ou aquela irmã, aquela pessoa está subindo, vamos agradecer a Deus, vamos glorificar a Deus para que eles ali ainda cresça mais, mas não vamos ali então irritar, não vamos ali então invejar daquela pessoa, porque daí nós estaremos fazendo a vontade da carne, mas aquele que faz a vontade do Espírito, então ele vive assim conforme a palavra de Deus nos fala. Que Deus abençoe a cada um, que Deus possa falar melhor em cada coração nesta noite, e que você, meu irmão, minha irmã, possa se arrepender, às vezes se está fazendo alguma coisa que é da vontade da carne e não tem força, clama a Deus que Ele te dará força. Neste momento eu vou clamar ao Senhor em nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus e eterno Pai, Criador do céu, da terra, do mar e de todas as coisas. Neste momento, ó Pai querido, eu me encontro na Tua presença, elevando meus pensamentos a Ti. Senhor, quando eu preguei a Tua palavra, a qual o apóstolo Paulo falou ali, sobre as obras da carne, ó Pai, e as obras do Espírito, Pai. Por isso eu te peço, Pai, nos ajuda nós a vencermos assim cada dia mais, fazendo as obras do Espírito que são de acordo conforme a Tua vontade, porque se nós formos fazer a vontade ali da carne, então nós vamos perecer. Por isso, Pai, ajuda esta pessoa também que estava até hoje, Pai, fazendo a vontade da carne, mas a partir de agora ele deseja fazer a vontade do Espírito. Dai força para que ele possa assim cada dia mais fortalecer na Tua presença e fazer a Tua vontade, Pai, mudar cada dia mais a sua vida na Tua presença. Abençoa aqueles que se encontram enferma, liberta, Pai, opera maravilha e tem misericórdia. Abençoa todos meus irmãos, aqueles que vão ver este vídeo, aqueles, Pai, que ver este vídeo, que o Senhor estenda as mãos santa e poderosa sobre cada um e derrame das Tuas bênçãos e opere maravilha, é o que eu te peço, em nome de Jesus, para a Tua glória, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te proteja e que Deus te guarde em nome do Senhor Jesus. Fica com Deus e até amanhã, se for da vontade de Deus. Não se esqueça, coloca lá o joinha, então, e também não se esqueça, aperte os sininhos para se inscrever no canal, é muito importante. Se você estiver inscrito, para mim é um prazer. Não se esqueça, também compartilha. Também pode ali fazer o comentário de acordo conforme ali Deus tem feito na sua vida. Eu tenho certeza que através destes vídeos Deus tem feito algo das suas vidas. Que Deus abençoe e até amanhã, se assim for da vontade de Deus, em nome de Jesus.